protesto ao estruturalismo. E ele não tem um nome. Não tem um nome que pode dizer, cara, esse foi o nome do estruturalismo. Na verdade, ele foi um movimento meio desorganizado, no sentido de que não tinha ninguém acima, né? E não no sentido de bagunça. Mas ele foi desorganizado no sentido também de ter diversos profissionais de diferentes áreas engajados nesses interesses, nos interesses pelas funções. Então já não era mais interessante saber onde acontece. Pode até ser interessante em segundo plano, mas em primeiro plano a gente quer saber como acontece e por que acontece, qual é a função desse comportamento. E aí eu vou usar a palavra comportamento, mas não é uma palavra que a gente vê muito no texto de Schultz, se referindo ao funcionalismo. Então eles querem saber as funções, as funções das funções mentais. Eu vou me referir assim, as funções desses processos mentais. Então eles não vão falar especificamente de comportamento agora, né? Vou falar de funções mentais. Então, sentimentos, emoções, qual é a função disso tudo para a gente? E a gente vai ter uns nomes que vão ser bem influentes, pensando na época, no contexto e na relevância dos seus estudos, né? Acho que o mais falado deles é Darwin. Gall também de tabela, porque é primo e porque ele tem uma pesquisa maneira também. Respondia bem. Ele tem uma pesquisa maneira também. E a gente tem festa aqui. Minha vida. A gente tem festa aqui que agora eu não lembro o que fez, mas a gente lembra. Acho que a gente consegue começar daí. Tinha mais coisa para dizer. Fazer um pequeno panorama e depois a gente sobe daqui a sobe para a influência, depois para a diferença, depois para a herança mental. Essa herança mental que já pode anotar que é o Francis Galton, queridinho aí, polêmico. Então, a gente começa lá em 1850 e voltava daqui também. Darwin publica seu famigerado livro em 1859, só lembrando. O quê? A publicação? A origem das espécies. 1859, isso mesmo. Origem das espécies. E Fechner vai publicar outro em 1860. Não está perto das datas. 1860. Um ano depois. E era interessante, o livro coloca também questões cronológicas para se orientar. Isso aqui foi o início do movimento funcionalista, a gente pode chamar. 50, 59, o livro de Darwin, aquele Pump. Fester escreve um livro sobre elementos da psicofísica, 1860. E aí ele vai colocar um contraste com Wundt e Titchener. Talvez eu não tenha anotado aqui, anotei. Wundt só começa a escrever sobre a psicologia fisiológica em 73 e 74, no caso 1873 e 1874. Uma grande diferença aí de tempo, né? Ou seja, isso aqui começou antes, mas ele ganhou força só depois, com esses estudos aqui, né? Um dado interessante para a gente se contextualizar, porque o termo protesto na internet começou em resposta, né? Começou em resposta à, mas já estava andando um pouquinho. Outra coisa, antes de partir para os estudos desses caras especificamente, o livro traz, o Schultz, ele traz um comentário que é sobre a resistência, a persistência do funcionalismo, em contraponto com o estado de estagnação do
ele vai dizer que, dentre outras coisas, uma das motivações talvez tenha sido essa desorganização que eu falei no começo. Ter muitos profissionais de diferentes áreas engajados com interesses comuns, enquanto que no estruturalismo a gente tem dois nomes, né? A gente tem dois nomes, a gente não tem um legado aí, a gente não unificou essa base de profissionais. Então acaba, estagna com eles e acaba com eles, né? Vou botar entre muitas aspas. E no funcionalismo a gente não tem isso, porque está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, com diferentes profissionais de diferentes áreas, com interesses diferentes também. Só que eles vão ter uma base ali no processo, né? É como, por quê? Como e qual função. Vão ter esse interesse em comum, apesar das diferenças. Bom, chegando agora para só tentar fechar essa parte introdutória. Charles Darwin, Francis Galton. Bom, é isso aqui mesmo. Então eu vou partir adiante. Tem uma frase aqui do livro que o Chico traz também, Monilos. Justificando, né? Talvez justificando a palavra no texto protestante do funcionalismo, que seria, para eles, as definições anteriores de psicologia anteriores descartavam toda a consideração das funções utilitárias da mente. Então, pensar em estruturas, tentar delimitar onde acontece cada coisa, fazer um catálogo, fazer uma tabela periódica da mente, do cérebro humano, da mente humana, seria descartar as funções, né, desses comportamentos ou desses processos mentais, como é muito referido também. É uma frasezinha que eu achei, não acho que justifica muita coisa não. Até porque eles só começam a escrever depois, né? Eles já estavam, os funcionalistas já estavam afetados assim desde o começo, foi isso. Mas era uma preocupação que essa preocupação com as funções desses processos mentais se perdesse com o movimento que estava tendo de estruturar a mente ali, deixando em segundo plano as funções, ou objetivos, ou os porquês desses processos mentais. Bora para cá então, acho que é o grande nome aqui. Primeiro, eu vou me ater um pouco à história dele, ao que eu me lembro, ao que eu anotei também. Basicamente ele não era ninguém até ele viajar, tá ligado? Darwin, o pai dele não estava fé dele, ele ia mal na escola, o pai dele achou que ele ia ser a desgraça da família, o pai era médico, a família dele era inteligente e tal, e aí desde o começo o pai já não estava muito esperançoso no desenvolvimento acadêmico do filho dele. E aí ele botou na faculdade de medicina, deu a idade certa aí, não sei quantos anos, chutes não dá essa informação, botou na faculdade de medicina. E aí ele achou maçante, o Darwin achou maçante, e aí saiu e ele foi viajar, fez um cruzeiro, ele chama de cruzeiro, mas foi, esqueci o nome que dava, Foi uma expedição, né? Uma excursão. Foi uma excursão de navio, um negócio assim, passou por uns lugares aí. Essa excursão durou 5 anos, eu acho. Ele passou aqui no Brasil e pegou doença de Chagas. Oi? Tanto que ele morreu de doença de Chagas. Morreu de Chagas? É engraçado. O trabalho no Brasil da história é muito bom. Mas ele cita o Brasil nos diários dele e na visões de tinha um que chamava Barbeiro, né? E aí passou 5 anos nessa discussão e isso mudou a mente dele assim. E desde jovem ele gostava
Nesses 5 anos ele viu muito bicho diferente. Ele foi para lugares diferentes. Eu não lembro os lugares que ele passou tampouco. Só de ter saído do campo que ele estava passado no Brasil, já é uma baita diferença, mas que eu falo de outra forma. E aí ele voltou renovado. Ele voltou e disse: não, eu tenho mudado de vida, como o Júlio diz. Ele mudou de vida, mudou de perspectiva ali, se tornou mais maduro. Quis investir aí nessas pesquisas. Olha a data que ele publicou, 59. Ele começou a pesquisar, catalogar e escrever os estudos dele uns 20 anos antes. Deixa eu olhar aqui a data. Se tiver, eu tenho esse talento de não anotar todas as datas. Pronto. A excursão foi de 1831 a 1836. Assim que ele chega, ele dá essa mudada aí comportamental, mudada de perspectiva, e já começa a pesquisar e escrever. E ele só veio publicar em 59, e não é nem porque ele queria, é porque outro cara, outra pesquisa na Índia, eu acho, na Índia, você lembra? Acho que foi na África. Na África? Não sei, mas foi um pesquisador, eu tô ligado que ele estava pesquisando, tava tipo as informações soltas, aí ele pegou malária, aí teve febre de malária, aí no delírio de malária as ideias juntaram, aí ele teve a sacada, pô, a mesma sacada do Darwin. Pronto, Darwin recebeu uma carta e leu que o cara disse que tinha escrevido em 3 dias, algo assim, e era muito perto do que ele tinha escrevido há anos. Ele passou anos catalogando tudo, o cara escreveu. O cara só precisou de um mosquito da dengue, né, com malária. Aí, ó, fazer um grupo de controle, fazer pesquisa. Desenvolvimento científico e técnico. Acho que é o Wallace. É o Wallace. E aí, eu não lembro se foi Índia ou África, mas tá por aí, tá perto. Tá por aí, entre a Ásia Entre a Ásia e a África. É que é Império Britânico, né? Oi? É Império Britânico, se eu não me engano. Aí tem as colônias britânicas e a Índia é a colônia britânica. Tá dentro do espectro britânico, né? Tá ali. Isso, o onde não é importante. Vamos se ater à função. Olha só, metalinguagem. Mas enfim, ele leu isso e disse: como assim? Eu tenho que publicar agora, tá ligado? Ele não queria publicar, e ele ainda passou um ano. Ele recebeu essa carta em 1958. Ele ainda passou mais um ano, porque a ideia dele era escrever algo assim irrefutável, perfeito, assim, que ninguém fosse ler e criticar. Ele queria dar o ultimato, logo de primeira. E aí ele passou anos e anos, 2 décadas ao total escrevendo isso aqui. Antes de publicar, publicou meio que pressionado pelo estudo do outro cavalo. Mas foi um grande livro aí, A Origem das Espécies, até hoje é A Origem das Espécies. A Origem das Espécies. E o que ele vai falar nisso aí? Basicamente, enfim, não sou expert em dado, não sou nem perto disso, nem perto de bom dado, mas ele cataloga ali as diferenças das espécies e a teoria dele, né, de como isso é passado hereditariamente. E aí a gente vai ter algumas características que são passadas hereditariamente. A gente vai ter o que são chamadas de variações espontâneas. O que são? Vocês chutariam o que são variações espontâneas? Pode ser, vou botar aqui entre parênteses a mutação. São, vou usar até sua palavra aqui, são mutações espontâneas. Nós somos seres humanos, nós fazemos parte da mesma espécie. Apesar disso, somos diferentes individualmente. Então, são variações espontâneas, são variações da própria hereditariedade. Eu tenho filho com alguém, com parceiro. Se tiver um filho, não tem como colocar parâmetro de comparação. Né? Se tiver mais de um vai ser diferente do outro. Então, isso é variação espontânea. Cada um nasce com aptidões físicas, fisiológicas
diferentes. Então, dentro de uma mesma espécie de aves, vou botar os pombos, vai ter pombos com uma coloração diferente, com uma plumagem diferente, um bico maior, um bico menor, um bico mais afunilado, mais grosso. Isso é a variação espontânea. E isso vai ser passado hereditariamente. Só que não é assim a outra. Vai ser passado se essa variação espontânea ela foi suficientemente adaptável a ponto dessa criatura conseguir procriar e passar adiante esses genes. Então, basicamente isso. A gente tem variações espontâneas. Todas elas vão suceder a uma nova geração? Não. Vai depender da adaptação. E aí ele vai trazer o poder adaptativo, né? Na natureza, sobrevive aquele que se adapta melhor às condições que está presente. Então, aqui só adaptação. Não é a lei mais forte, é a lei mais adaptável. E isso é contextual. Então, a gente tem animais perigosíssimos ou o contrário, animais muito resistentes que em outros contextos não existem. E mesmo se a gente colocar, não existiriam, porque dentro daquele contexto eles não sobreviveriam. Então vamos pensar num bicho que vive muito, jabuti. Jabutis vivem muito. Eles comem, têm uma carapuçatura e dormem. Dificilmente um animal vai comer um jabuti. Precisa de muita força no dente para poder comer um jabuti. E aí esses dias eu estava pesquisando a cadeia alimentar do jabuti. Eu queria saber que danado de bicho come jabuti, porque senão o mundo estava cheio de jabuti. Tem a teoria da conspiração que só existe dois jabuti no mundo, aí ele fica revezando. Porque o jabuti ele aparece e depois some, pô. Pronto. É um bicho devagar. É um bicho devagar pra caramba. E desaparece assim, tá ligado? Ninguém encontra ele. Quem come jabuti, tá ligado? Eles ficam embaixo da terra, alguma coisa assim. E eu descobri que tem uns bichos muito aleatórios que comem jabutis. Rato come jabuti. Tá ligado? E é muito óbvio se você parar para pensar 5 minutos, porque a proteção do jabuti é a casca, mas ele é totalmente indefeso das extremidades, porque a boca dele não chega por as outras extremidades. Então o rato consegue comer ali a pata do jabuti, o cabelo do jabuti, etc. Animais com focinho fino. Então roedores, né? Roedores ou raposas que tem o focinho mais afunilado conseguem predar o jabuti, tá ligado? Aí por que eu comecei a falar de jabuti mesmo? Da adaptação do ambiente. Da adaptação. Se a gente colocar um jabuti onde esses predadores não existem, ele vai passar muito mais variações espontâneas adiante. Enquanto que se a gente colocar num ambiente hostil, ou melhor, um ambiente natural, poucas dessas variações vão passar adiante. Só vão passar adiante aquelas que foram suficientemente adaptadas a ponto de eles sobreviverem à idade madura, procriar e passar isso adiante. Isso aí tem que falar com a adaptação. A gente vai ter outro tipo de variação, que vai ser, vou colocar aqui, variação espontânea, variação artificial, sei lá, variação, vocês lembram o nome? É porque o texto... Como é? Ele bota aqui a variação da experiência, mas ele dá um nome da experiência. É basicamente esse jabuti, ele pensa como um jabuti, ele pensa. E aí ele se comporta. Ele também sente algumas coisas. Do jeito que o jabuti sente, seja lá como for. Então, o jabuti vai desenvolver uma rota na natureza ali, ele vai desenvolver uma forma de se defender, sabe? Ele vai desenvolver comportamentos automáticos em relação à presença de alguns predadores. Isso daí não é de fábrica. Ele vai desenvolvendo. Ou aprendeu com o jabuti mãe e jabuti pai, ele desenvolveu na raça também. Isso vão ser as variações de experiência.
Porque a gente vai ter jabuti que vai fazer rota diferente. A gente vai ter jabuti que vai se defender de forma diferente. E se alimentar de forma diferente. Ou seja, ele se comporta diferente. Essas variações de experiência são variações que a gente aprende ou desenvolve. Aprende se foi passado até a gente, através da geração passada, ou desenvolve em contextos de necessidade, em contextos naturais para isso. Então, vou simplificar, parar de falar de algo e falar de ser humano. Nós somos diferentes, variabilidade espontânea. Nós nos comportamos diferentes, variação da experiência, porque a família de João é diferente da minha família, que é diferente da família de Breno, e nos ensinaram de formas diferentes, em contextos e cidades diferentes. E mesmo se fôssemos irmãos, numa mesma cidade, no mesmo ambiente, a gente teria variações de experiência diferentes, porque cada um tem uma experiência individual. Então, João, eu e Breno somos irmãos de mesmos pais e vamos ao mesmo colégio, mas meu contexto de amizades é diferente do de vocês, meus gostos por disciplinas é diferente de vocês. Isso tudo influencia decisões e comportamentos aprendidos e desenvolvidos totalmente diferentes um do outro. O que é que vai garantir que o que vocês aprenderam será passado adiante, se o que vocês aprenderam foi o suficiente para chegarem à idade madura e encontrarem uma parceira e procriarem? Isso é a variação da experiência. Porque ele vai dizer que, apesar das mudanças fisiológicas, vão ter coisas que algumas espécies apresentam que não são da fisiologia, são formas de comportamentar. Pica-pau faz buraco na árvore. Ele nasce sabendo fazer buraco na árvore, ou ele aprende? Tá ligado? Porque dá trabalho. Ele vem configurado, isso, na variação espontânea. Ele vem configurado para fazer buraco na árvore. Tipo, tem um livro que é Comportamento Animal. Aí o capítulo de introdução, o primeiro capítulo, ele conta mais ou menos a história de uma espécie. Eu esqueci o nome, mas é um camundongo que ele é monogâmico. Porque, por exemplo, os camundongos, eles são seres sociais. Eles só sobrevivem porque eles formam laços, eles formam grupos. E, por exemplo, eles tem um tipo de camundongo que ele é monogâmico. Ele encontra uma parceira e ele fica com aquela parceira o resto da existência dele. Eles encontraram que existe um gene associado à produção de oxitocina. A oxitocina é uma produção, você quer? Sim, sei lá. Sim, e eles encontraram que eles controlam em laboratório e vai fazendo até ter uma variação espontânea que nasça uma alteração que não tem esse gene. Então ele vai ser o ratinho ou a louca, tá ligado? Ele vai ter uma parceira ali, uma parceira aqui e vai abandonar a ninhada. Porque, só que, por exemplo, a ninhada dele não sobrevive. Porque precisa ter a presença, porque tipo, a fêmea e o macho conseguem proteger os filhotes. Quando o ratinho ele nasce com essa alteração genética, ele não consegue passar os genes dele para frente. Ele consegue reproduzir sim, mas os filhotes dele morrem, são predados. Ou, por exemplo, a fêmea não consegue alimentar todos. A fêmea às vezes abandona. Mas quando o rato monogâmico certinho, né, não sei o que, o rato de família, ele aparece, ele consegue proteger, ele consegue criar um laço, ele consegue criar um grupo, ele consegue auxiliar a fêmea. E isso é uma coisa que tem sim uma relação genética, mas também tem uma relação social. Tipo, ele sai de manhã para trabalhar, volta de novo. Vai para a igreja no domingo. Basicamente, isso que ele traz é a das espécies, né? Essas três conceitos. E assim, a gente está falando muito de evolução e tal. Como que danados isso está associado ao funcionalismo, né? O que ele falou ainda. Eu também fiquei com essa sensação, eu também entendi. Mas vai fazer sentido. Depois a gente vem para esse panorama aqui, né? A gente está falando das influências do que a gente
morrer, a gente vai retornar. Mas enfim, é isso. Então, fisiologicamente a gente nasce preparado para algumas coisas, a gente, espécies. Então, os seres humanos nascem preparados para um tipo de atividade, pica-paus para outros, jabutis para outros. Mas a gente também vai ter a variação da experiência, porque querendo ou não, cada ser vai agir de forma independente ali. Então, animais ou seres humanos, nós agiremos de forma independente e as consequências do ambiente que nos dirão ali, nos imporão. Não sei se esse é o imporão. Não sei, nos servos postos. Não, quero falar assim, nos imporão. As consequências nos imporão a necessidade de nos adaptar. E aqueles que se adaptam, sobrevivem, procriam e passam adiante, né? Isso daí. E aí vão poder passar para os filhinhos aquilo que aprenderam lá no meu tempo. Os ratos eram monoplanos. Esses ratos de hoje em dia, hein? Talvez seja um comentário muito pouco, mas eu estava pensando, será que o pica-pau realmente é inerente de fazer o buraco na água? Porque, pessoal, pensa assim, depois vai ter que cortar Mano, várias espécies de pássaro, né? Elas têm a capacidade de voar, vocês já sabem, normalmente quando elas são criadas em cativeiro, elas não sabem voar, né? Elas precisam ver um pássaro voando para aprender a voar, né? Porque elas nascem com asas, né? Eu fiquei pensando se o pica-pau talvez ele não aprenda olhando o pai dele lá na árvore, né? Não sei se realmente tem ideia. A gente aprende por modelos, né? Exato. Isso entra em Skinner, que é comportamentalismo. Que Darwin ele é o primeiro nível de seleção, que é o nível de seleção filogenética. Skinner introduz outro modelo de seleção, tanto que tem uns autores que falam que o Skinner ele é o Darwin da psicologia, porque ele vai introduzir um nível de seleção ontogenética, que seria isso, tipo, você está no ambiente e o ambiente vai mudar seu comportamento, sabe? Do pica-pau ver o pai, trabalhar e aprender por causa do pai. Aí depois entra outro nível de seleção que seria o nível de seleção social. E assim vai. Eu fico perguntando, no primeiro pica-pau, o cara que descobriu que podia picar. Eu quero ter que ver. Eu fico pensando. Imagina o primeiro ser humano que olhou um ovo e disse: vou comer. Eu fico pensando que isso acaba sendo meio confuso logicamente, né? Porque, pessoal, o pica-pau, ele é essencialmente furado. Em que momento os espécie deixa de ser pica-pau? Em que momento ela se torna pica-pau? Sabe, se sei lá, depois de 20 gerações o pica-pau não pica o pau, ele é um pica-pau. Porque pica-pau é o bicho, é a espécie de bicho, de passarinho, tem aquele bicho, tem aquela penugem e furar, se ele não furar, ele é um pica-pau ou não? Eu acho que ainda continuaria sendo, pelo menos durante um bom tempo, porque ainda tem um característico que é eficiente para isso, né? Eu acho que ele ainda seria. Eu gostei disso. Eu gostei de chegar na você. Tá muito bom. Quero ver ter um Carl Rogers no meio do pica-pau, velho. Se isso acontecer com todos, talvez sim, mas Acho que tem uma explicação. Tem explica pra ele, eu gosto dessa explicação. Assim, eu não lembro, porque é uma coisa da biologia. Mas, por exemplo, tem lagarto que não tem perna, mas ele parece uma minhoca, mas mesmo assim, de um ponto, eu não sei porquê, quais são os critérios, porque tem aquela questão de filo, reino, espécie, gênero, né? Ele continua sendo considerado um lagarto, porque evolutivamente ele perdeu a função das perninhas no ambiente dele. Então aqueles que tinham perninhas foram predados, não conseguiram reproduzir, né? Ou não conseguiram se alimentar, enfim, não conseguiram chegar ao parte de produção e passar os genes. Aqueles que perderam as pernas, que parecem uma minhoca, e estão naquele ambiente, conseguiram passar os genes para frente. Agora eu me pergunto como é que um bicho sem perna sobrevive mais fácil que um bicho com perna. O mesmo bicho, tá ligado? Ele deveria ser
vai ajudar a fazer experimentos, né? Experimentos aí. Antes de falar do restante ali, queria trazer essa contribuição de voluntariado e depois como é que isso funciona nisso. Basicamente, Darwin vai falar com isso tudo aqui que o ser humano, o homem e a mulher são evoluções. Nós evoluímos de espécies, de criaturas inferiores, de espécies inferiores. Então, se nós somos uma evolução, e isso é o contexto de estudo da origem das espécies, significa que nós ainda estamos em evolução. Vocês concordam? Se somos uma evolução, ainda estamos em evolução. Então, contínua. Deixa eu ir para esse lado, não atrapalhar também. Primeira coisa, se nós somos uma evolução, nós ainda estamos em evolução, somos uma evolução contínua. Se nós evoluímos de espécies inferiores, significa que estudar essas espécies inferiores seria uma forma indireta de estudar o ser humano. Concorda com essa linha de pensamento? Concorda? Meu Deus. Sei não. Sabe não? Então, experimentos com bicho. Experimentos com bicho. Essas duas principais coisas. A gente evoluiu, a gente ainda está evoluindo. Se a gente evoluiu em criaturas, estudando essas criaturas indiretamente, a gente pode descobrir algumas coisas sobre alguns processos humanos, processos mentais, fisiológicos, etc. Nesse caso, processos mentais. Né? Tem uma carinha de que isso aqui? É uma carinha, né? Vai começando ali. Então, poderíamos dizer que isso aqui foi uma grande influência, né? Behaviorismo. Na verdade, se a gente levar o pé da letra, né, o que a gente tem hoje, não seria nem do behaviorismo, seria mais da questão do comportamento. Tem, né? Não é 100% das vezes que eu encontro, mas normalmente eu uso o behaviorismo com a parte filosófica da análise do comportamento. A análise do comportamento seria a ciência, né? É a ciência. E o behaviorismo é a parte mais, não vou nem dizer aplicada, é a parte mais pensante, mais filosófica da coisa. Tem uma carinha, né? Tem uma carinha de início. Mas contribui com isso. E aí, essa galera do funcionalismo vai começar a brincar com as coisas, começar a brincar experimentos aí, utilizando-se muito a psicofísica também, mas não só isso, né? Só voltando agora, depois dessa contribuição aqui de Darwin, para Galton e psicofísica e John Locke, como é que esses três se encontram aí no meio? Galton é curioso. Galton é o cara que definia a eugenia, né? Acho que é assim que chama. Eugenia. Galera, lembra de variação de experiência e variação espontânea? Inteligência, para ele, era uma das variações que passavam hereditariamente. Então ele defendia que as pessoas inteligentes deveriam procriar entre si e não procriar com pessoas burras, para a gente ter uma sociedade inteligente. Mas eu acho que até hoje, pelo menos, se tu for analisar. Estou até com medo. Fiquei um pouco com medo de ver. Não, continue. Acho que até hoje, quando você for analisar pelo menos os testes de ciência, de ciência, os testes de inteligência, os resultados que eles encontram, tu percebe que a maioria concorda que a inteligência vem quase inteiramente da genética. Sim, Não estou defendendo
da década de 60 que fala mal da psicanálise e tudo. Não, Que fala mal da psicanálise. que a gente até leu um livro em Psicologia com Processos Cognitivos, que é do filho dele, do Michael. Não, Michael Kinsey. Não, mas enfim, ele defende, ele foi ele que trouxe essa ideia de assim, contrapor a eugenia, mas sendo que é genética. E tem componentes muito mais genéticos do que ambientais na inteligência. Que ele até utiliza um método fatorial para estudar. Então ele vai contribuir para a inteligência G. É o Yazaki, Hans Yazaki, eu acho. Exato. Que ele traz isso, ele vai decompor o que é inteligência, ele vai refinar o que é o método, o que é inteligência, vai dizer, olha, tem vários processos, e ele vai começar a fatorar, né? Até chegar no processo único do nível da genética. Então tem um componente genético básico que é responsável por todos os processos. O cara pensou muito. E aí, esse cara aqui, o Polímata, foi o Polímata, né? Um dos poucos aí que o mundo teve, né? Pelo menos datados, classificados, etc. E ele defendia isso aí, defendia por um bom tempo. O cara tinha alunos aí. E ele não defendia só, tipo, era um conselho, sabe? Não deveria ser feito assim. Para ele deveria ser, sabe, fiscal de relacionamento? Fiscalizando que os casais assim. O cara, se eu não me engano, por exemplo, tem um genocídio que aconteceu na Uganda. É sério. Ele não consegue, fica mais fora. Tem que falar do atentado criminoso. Vai derrubar. Mas, por exemplo, isso aqui é genética, isso é funcional, violência é funcionalismo puro, minha gente, mas veja. Que foi basicamente duas etnias, os Tutis e Utis. Que foi basicamente duas etnias formadas por causa da eugenia. Tipo, chegaram os alemães lá de início e começaram a fazer o processo de eugenia. Tem várias etnias lá na África e em outros lugares do mundo que foram formados por causa da eugenia. Analisava crânio, nariz, características. Então, aqueles que eram mais traços mais brancos eram de superiores, porque eles tinham, sei lá, uma escala evolutiva, eles eram mais próximos da raça superior. Enquanto aqueles que tinham traços de bastante negros, mais negroides, eram dados como viraram uma casta inferior. Aí, do nada, você criou uma eugenia. Você criou duas etnias diferentes com base na teoria eugênica. Anos depois, essas duas etnias vão ser reforçadas pelos belgas, né? Porque a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial e quem assume as colônias alemãs são os belgas. Aí os belgas continuam, criam um modelozinho lá no por exemplo, aí tem várias etnias lá que vivem em guerra constante por causa da eugenia. Aí o genocídio dos Utis, que são os inferiorizados, eles iniciam na década de 90 um processo de genocídio, matar a galera dos Tutis de facão. Eles começam a matar do facão, é um dos maiores genocídios da história, e só termina porque os Tuts que tinham outro governo, outro país, invadem a Uganda. É outro país lá, não sei qual é, mas eles invadem e tomam o poder e estão até hoje no poder. Isso aí, gente. Funcionaliza também a história. Tipo, eugenia é um determinismo genético puro. Tipo, não existe outras variações. É genética, genética, genética. Exatamente, é o que esse cara queria. E aí, então, ele começou a fazer uns experimentos com ele e com outras pessoas. Por quê? E aí, John Locke entra aqui. Sensação, você lembra das sensações? Esqueci até o nome. Mas, enfim, como isso era diretamente proporcional à questão de conhecer, que a gente conhece através das sensações. Inteligência é conhecimento para Gal. E aí, se a gente conhece, é o pensamento dele, né? Se a gente conhece através das sensações, quer dizer que quem tem mais sensações, ou quem tem melhores sensações, é mais inteligente. Isso é tranquilo, cara. E aí ele começou a fazer experimentos psicofísicos com ele e com outras pessoas, né? Tentando associar essa sensibilidade das sensações, auditiva, enfim, as sensações que a gente tem, né? Tato, paladar, visão, com inteligência.
por essa questão de tentar associar a alma ainda abstrata, né, que seria a inteligência ali, com coisas observáveis. Então, pior que nem é observável assim, né, a sensação. Consegue observar só a resposta que a gente tem, né, a sensação. Mas ele é usado o método introspectivo experimental, basicamente descrever, relatar o que você estava sentindo, observando, percebendo. E fecha com essa psicofísica aí. Bom, deixa eu só colocar o nome da pessoa. Será que ela tem? Sim, Gauss também descobriu com esses experimentos uma coisa. Um gráficozinho aqui que a gente conhece. Ele percebeu, ele fez pessoas altas, pessoas baixas, vários tipos de pesquisas. Pessoas altas, casais altos, tendiam a ter filhos menores. Casais baixos tendiam a ter filhos ligeiramente maiores. Ligeiros, mas menores e maiores. Isso se repetiu quase em todas as experiências que ele fez. Porque ele trabalhava com extremos. Inteligência, altura com altura. Ele trabalhava com pares o mais similares possíveis. Ele percebeu uma tendência de vir aqui para o centro. Por isso essa bomba linha. Eu não sei se tem um nome mais bonito hoje, mas eles chamam de regressão mediocridade, né? Eu chamo a regra, é mais ou menos regressão mediocridade, não. Tende à média. Regressão à média. Quando eu li, a palavra que veio na minha cabeça foi coerência central. Só que coerência central é outra coisa. Mas ele chama de regressão à mediocridade. Porque essa tendência vem para o meio. Essa tendência de se você é de um lado da régua, você vem para o meio. Se você é do outro lado da régua, você tem uma força misteriosa que chama a gente para o meio, assim, para igualar as coisas. Foi isso que ele descobriu. E depois teve um cara, criou um gráfico, enfim, melhorou isso. E a gente tem hoje uma constante R, que é a constante de regressão. Tipo, não se manteve esse nome, mas se manteve a referência aí, porque ele foi uma grande inspiração. Aí, o nome importante da psicologia é Carl Pearson. A gente tem. Quantos Pearson a gente tem na psicologia? Esse aqui é o pai, o Pearson pai. Ele criou o constante R. Seria essa constante de regressão da mediocridade. Saquei. Falta de relação de Pearson. Beleza. Tem outro nome que eu esqueci de colocar, que é o William James. Alguém se lembra? Ou sabe de que se trata? É o pragmatismo da psicologia. William James, o nome da psicologia aí, dos nomes também. Não fui adiante nele porque não tinha no texto, então não quis trazer informação de fora. Mas basicamente ele contribui ainda nessa perspectiva comportamental da coisa. Ele vai dizer que os processos mentais, eles são diretamente influenciados pelos processos comportamentais. Não sei se com essas palavras, mas ele diz isso, comportamentais. Ele é o cara que fala que se você estiver nervoso e começar a andar de boa, você vai ficar de boa. Você tende a ficar de boa. E se você estiver de boa, mas se comportar como uma pessoa triste, deprimida, durante um tempo suficiente, você realmente vai ficar deprimido. Então, os processos mentais, eles são diretamente influenciados por como a gente se comporta no mundo. Ele é o cara, resumindo o que ele traz, seria isso aí, dentre outras coisas, né? Mas pensando nessa
essa questão comportamental e dos processos mentais, é isso que ele traz. Então, as pesquisas dele, ele tinha muita pesquisa, mas ele não era pesquisador. Ele tinha um laboratório dele, não era pesquisador. Ele era mais um pensante, era um pensador. Ele fazia experimentos com ele, com outras pessoas eventualmente, mas ele gostava mesmo era de sentar na cadeira e pensar e elaborar as coisas. Era mais um teórico, sabe? Um filósofo assim da coisa. E ele acabou descobrindo isso, através dos experimentos, se comprovou alguma coisa em certa medida. Então essa foi uma das contribuições dele ali, né? Eu estava falando do William James, lembra dele? Que eu contei dele? Fala aí. Diz aí. O meu cara do pragmatismo, ele lança as bases filosóficas do pragmatismo. Olha aí, o filósofo. Ele também influencia na teoria das emoções, né? Que é não sei se é a teoria Kenan James, não, é Kenan Bud, eu acho. Mas tem uma teoria, das teorias das emoções, né? A teoria que venceu a guerra foi a dele do cara, não lembro o nome. Basicamente, acho que era uma emoção que produziu um comportamento, ou é o comportamento que produz uma emoção, um estímulo, né? Ele basicamente criou um esquema explicando por que tanto a emoção quanto o estímulo, né, que seria o comportamento, possibilitam a emoção. A emoção pode virar um estímulo, como o estímulo causa emoção e causa todos os outros processos. É aquilo que a gente chama de sistema top-down, né, e down-down, né, que é o processo cognitivo, né, o processo que vem daqui para cá, o processo da sensação para a percepção. Massa. É isso aí. Isso que a gente tinha falado, isso aí. Tem muita coisa que já está embaralhada, né? Mas acho que esses são os pontos importantes. Quando eu falo de diferenças, eu falo dessa diferença da vida, que ela é interesse também, e agora voltando para o lado dos seres humanos, né? Que é o que a pesquisa faz, é justamente entender isso tudo dos seres humanos, como é que isso é passado adiante, né? Funcionalismo, voltando direto agora para a palavra, né? O que e por quê. Então, emoções. Por que nós as sentimos? Como é que as sentimos? E qual que é a função delas? Dentre outras coisas, eu vou ficar com emoções para facilitar, até porque eu não consigo pensar muito. Então, ao invés de descobrir onde é que ela está, mas é interessante saber qual que é a função disso para a gente. E aí tem algumas teorias que vão trazer, tem alguns estudos que vão trazer, que a gente hoje, hereditariamente, apresenta alguns processos mentais que foram perdendo função ao longo do tempo, mas que a gente tem hereditariamente porque tiveram grande função no passado. Então, vou dar um exemplo fisiológico, né, do denticídio. E geneticamente, o que é datado historicamente, o que é datado e o que é hipotizado, né? Teorizado. Que a gente usava esse ciclo para poder ter carne dura, a gente precisava dele, a gente tinha bocas maiores, para cabir os dentes grosos, a gente precisava desse dente para arrancar carne lá nos nossos primórdios, né? Hoje a gente não precisa mais, então o cisne meio que perdeu a função, mas a gente ainda tem, hereditariamente, geneticamente, a gente tem essa alteração. Da mesma forma acontece com questões mentais, com processos mentais, não fisiológicos. Então, emoções. Emoções em conjunto, vou usar a palavra comportamento, apesar de não ter esse livro, nesse contexto aqui. Algumas delas são possíveis que a gente apresente hoje com uma função diferente do que a gente tinha anteriormente. Então, o medo tem uma função clássica de luta ou fuga, né, de sobrevivência. O medo foi uma importante
Um medo constante numa situação incoerente. Seria o transtorno do pânico, basicamente. Constante numa situação incoerente. O que é uma situação incoerente? Incoerente com o quê? Com a função. Se a função do medo é sobrevivência, eu só sentiria ela em uma situação e colocasse em sobrevivência. Minha vida tem isso. Então, sentir ela constantemente em situações incoerentes é sentir medo em situações que não põem minha vida nisso. Então, isso seria um deslocamento da função tal. O funcionalismo ele vai começar a desmembrar esse tipo de coisa, basicamente. E essas são as influências deles. Eu fico agora para tirar perguntas aí, vou tirar dúvidas de vocês, se tiverem, se eu conseguir. E se eu conseguir, né? Porque. Vamos lá. Eu acho muito legal mesmo, porque, por exemplo, no Luta e Fuga, diante uma das reações fisiológicas básicas, o corpo tentar ficar o mais leve possível. Então é que vem, que a pessoa acaba defecando, se mijando toda, quando vê, por exemplo, um tigre, para correr, né? Ficar leve para poder correr. Aí eu fico imaginando, quando eram os pré-históricos, o cara que vai se cagar, então quer dizer que ele não morreu no nosso gênese. Aí o cagão conseguiu sobreviver e passou o gênese em diante. Portanto, ele se caga de medo porque sobreviveu lá atrás. Isso é genial, pô. Amigo, vai ter muita edição aqui. Muito bom, cara, muito bom. Eu tinha pensado nessa contribuição de Darwin para a psicologia. Parei para pensar quando eu li. E não é tão difícil de pensar nessa contribuição se você lê um pouco dele, né, de Darwin no caso, e parar para pensar ali alguns dias. Mas eu nunca tinha parado para fazer isso não. E é meio. São coisas que, quando explicadas, parecem bem simples, né? A gente evoluiu, quer dizer que a gente está evoluindo. Se a gente evoluiu de espécies menores, quer dizer que estudar essas espécies menores é uma forma indireta de se aproximar dos humanos. Então facilita o processo, né? Porque estudar humanos é difícil. E seres humanos são seres humanos. Em alguns casos também é. Não, não estou nem colocando. Vai essa cometer parte. de ética. Considerando que esteja tudo na sua devida ética ali, é difícil. Porque os seres humanos têm vidas ali, têm responsabilidades. E o ratinho não tem nada, pô. Nasceu em laboratório a vida toda, vida boa, fica apertando a barriga para beber água. Tipo, nós somos a única espécie que talvez consiga sobreviver em todos os ambientes imagináveis. Talvez acho que existem pouquíssimos lugares onde não tem um ser humano. Adaptação, cara. Acho que, por exemplo, a gente também é um ser social. Em cada ambiente tem uma cultura diferente que, por sua vez, tem um comportamento diferente. E cada pessoa tem um comportamento diferente dentro desse ambiente. É muito difícil. Boa parte dos estudos que envolvem funcionalismo são estudos de psicologia social. Não psicologia social porque a gente está acostumado a ver aqui, mas estudos de psicologia social, digamos assim, mais robustos. Não a sociocrítica. Não sociocrítica, Não a exato. psicologia sociocrítica. Então, cognitivo, comportamental, são mais estudos de psicologia social. Muito bom. Por exemplo, tem questões também de hipóteses. Porque, por exemplo, a gente deveria, de certa forma, morrer. Desculpa interromper. Pode não. Agora fica um problema A mesmo. gente poderia, de certa forma, morrer. A gente poderia morrer, por exemplo, depois que passasse da puberdade, mas a gente continua vivo. Então tem, por exemplo, porque, por exemplo, do ponto de vista biológico, a gente sobrevive para maturar, para ter maturação fisiológica, para reproduzir e passar a espécie. Só que passa esse período de maturação e a gente continua. Existem teóricos que trabalham com isso, que falam que basicamente a filosofia, a ciência de certa forma, a estrutura social existe porque a gente passa nesse período.
porque a gente cumpriu a nossa função biológica, só que a gente é uma espécie que sobrevive muito tempo. Porque a gente tem que cuidar da prole, de certa forma. Só que a prole sobrevive, faz a função dela, mas a gente continua, mesmo que a prole chegue à maturação. Então, por exemplo, tudo isso seria meio que o ser humano querendo compensar a sua própria existência, tipo, dar um sentido à sua própria existência, passando desse período. Tanto que, por exemplo, o período até a adolescência, até a puberdade, é um período que o pessoal não tem muita noção, né? Eu não tinha muita noção das coisas. Mas, por exemplo, não tem desenvolvimento cognitivo, não tem desenvolvimento físico, mas passou e sobrevive. É muito interessante isso. Aí tem várias hipóteses e vários estudos que tentam fazer isso. É muito bom também. Pensando em funcionalismo, né? Pensando em função. Qual é a função de tudo isso pra gente? Acho que vem a principal pergunta, né? Qual é a função desse comportamento social nosso, né? Qual seria a função? Primeiramente, sobrevivência. Se a gente olhar a perspectiva evolucionista, seria, né? Tudo que a gente faz, eventualmente, ali vai ter uma função de passar adiante a nossa espécie, né? Então, será que é só isso? Fica a pergunta, né? Fica a pergunta. A gente finaliza por hoje. Eu já estou me sentindo ameaçado pela câmera que Bárbara está apontando para Tem mim. muitas provas de crimes aqui. Para mim não bateu. Porque eu fiquei confuso, assim. Foi que essa contribuição do Dado, para a psicologia, ele basicamente ele tentou reinventar a roda. Não que ele tentou reinventar a roda, mas naquele ciclo da filosofia, todo o que a gente passou, a relação mental entre os homens e os animais era uma certeza por de Saulo, sabe? Desde Aristóteles, assim. Por que isso voltou quase no século passado com funcionalidade, sabe? Porque não é uma novidade, assim, do ponto de vista filosófico, sabe? Não sei, será que foi porque tentaram aprender a filosofia, eu precisava de uma justificativa científica para fazer isso, mas... E o texto traz isso, traz um comentário, ele traz diretamente a filosofia nesse comentário, mas ele traz a religião, né? Isso aqui foi heresia, né, basicamente. Em Gênesis está errado, tá bem. O que eu fiquei pensando, o que tem de heresia, abre aspas, não tem a ver com a adaptação das espécies, nem tem a ver com a proximidade do ser humano com o animal. Porque São Tomás de Aquino fala isso, tá ligado? São Tomás de Aquino não é herege, sabe? Eu acho que é o contexto americano. Eu não sei, mas sei lá. É que eu, talvez, o homem tenha subido tanto assim nos animais no iluminismo. Eu não tenho certeza, né? Talvez seja uma herança antropológica do iluminismo, né? Eu tenho alguns comentários. O primeiro é que eu acho muita tendência dessas coisas que já existem voltarem transfiguradas, assim, sabe? Como se fossem novidades. Tipo, toda a história, meio que toda a história do conhecimento humano é uma roda. Hora vai, hora vem, eu vejo, eu sinto isso acontecendo. As pessoas apresentando coisas novas que já existiam, né? Só que de forma diferente. Acho que outro comentário que eu teria é Darwin traz uma pegada muito. Uma pegada diferente. Ele traz uma pegada muito científica, vou colocar, né? Não filosófica. Ele traz de uma forma filosófica. Ele traz de uma forma muito ponto a ponto, sabe? Isso acontece por conta disso. E não da filosofia. O que é a filosofia, né? A filosofia apresenta alguns problemas que o Darwin tenta apresentar. Ele tenta trazer soluções aí. Como era a intenção dele escrevendo, né? Passou anos porque ele queria apresentar algo ineficável. Queria apresentar algo que não fosse puramente olha, eu acho que é isso.
ia dar certo na escola, na medicina, queria que ele fosse clérigo. Mas ele não foi. E aí teve uma discussão lá, um debate dele com a galera da igreja e tal. Eu sei que um cara que ajudou ele a isso aí se matou por 5 anos depois da reunião. Ele não aguentou, não. Robert, alguma coisa o nome dele. Eu, capitão do navio. Foi? Eu, capitão do navio da expedição. O capitão do navio? Pronto. Puxa, ele. Acaba não aguentou, não, pô. Você matou porque ajudou o cara a construir um diferente, tá ligado? Pelo menos no contexto desse debate aí. Schultz traz uns recortes massa no debate, assim. Ele faz uns comentários, né? Fala, disse fulano, tá se grande aqui. Schultz faz todos os autores parecerem malucos, né? Eu tenho essa sensação. Todo mundo é maluco. Eu acho que ele era maluco, aí. Esse talento. Aqui, ó, Robert Fitzgerald. Robert é o nome do cara que se matou aí. Suicidou-se, né? 5 anos após essa reunião aí de Darwin com os nomes do clérigo. Acho que são esses meus 2 comentários, cara, sobre essa relação de Darwin com uma coisa lá. E a galera dava uma pilha aí científica também, né? Acho que era tranquilo. Uma pilha de botar os pingos nos is assim. Isso. Não estava mais uma vibe filosófica. E você traz um comentário interessante, né? Uma herança aí do iluminismo, possivelmente. Assim, eu concordo com os advogados do iluminismo, acho que eles falam do iluminismo. Porque, por exemplo, se a gente for pensar em Aristóteles, as faculdades as faculdades da Universidade de São Tomás de Aquino, mas Aristóteles é alma sensível, né? Alma inteligível, alma vegetativa, e que nós temos todas essas almas, mas uma alma intelectiva, né? Eu acho. Que seria a diferenciação da nossa alma. E assim segue-se. Só que, por exemplo, no iluminismo coloca que a gente é como se fosse capaz de tudo. A gente, por exemplo, na filosofia medieval, até os gregos, a gente é determinado por várias questões. Dentro da mitologia grega, a gente é determinado pela vontade mitológica, no caso dos deuses, que estão lá toda hora querendo atrapalhar a nossa vida ou querem participar da nossa vida de uma certa forma ou de outra. Vai pedir, por exemplo, Zeus que toda hora vem para a Terra para fazer filho, ou outros deuses que vêm para atrapalhar, que nem Eros. Mas, por exemplo, quando tem esse gap, digamos assim, para a filosofia medieval, é a questão religiosa, a questão de Deus, a questão de como é que estamos formados, como a gente percebe as coisas. O iluminismo quebra tudo. Eles colocam que a gente é capaz de tudo, que a gente não é determinado, que a gente é um ser autossuficiente por si só, isso justifica tudo. Tanto que pode justificar, por exemplo, as revoluções que aconteceram, a Revolução Francesa, eles mudaram tudo e voltaram no mesmo patamar. E, por exemplo, quando tem essa quebra, e o Darwin ele volta com isso, diz, olha, a gente é uma espécie como as outras, a gente é uma espécie. Cara, até hoje é um negócio meio difícil de digerir para muita gente. Que a gente é governado assim, pelas faculdades mais sensíveis, pela alma sensível, pela alma vegetativa. A gente não tem isso. Nós temos resquícios ali, nós somos seres primatas. A gente é um ser que, sei lá, pré-história, a gente é um criança que só se for tudo, que eu não sei. Mas, por exemplo, a pré-história está olhando para a gente aqui na janela, assim, com um olhar psicopático. Porque, pô. Não, é inegável que a gente é afetado mais do que a gente pensa nessas questões, né? Comportamentais, sentimentais. Tipo, se tiver um apocalipse hoje, amanhã, no dia seguinte, a gente volta a ser uma tribo. A gente começa Não, pô, mas é sério. A gente começa a se matar com paus e pedras. Hoje em dia a galera tem uma bomba atômica. Se subir uma bomba atômica, se subir arma, os caras vão se matar na pedrada. É verdade. Vai ser paus e Paus e pedras. pedras. E a gente sobreviverá mais adaptado. Exatamente. Quem inventou a arma flecha, por exemplo? Eu não sei se eu voltaria a ter governado por essas almas rebaixadas aí, mas
muito mais afetado por elas do que a gente pensa, sem sombra de dúvidas. Era isso aí. Gostaram, pessoal? Digam assim, sim!